É nosso convidado em estúdio, Orfeu Bertolami, diretor do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Muito bom dia, obrigado. E vamos então perceber que tipo de bomba é esta bomba termonuclear. Já percebemos que é muito potente, 10 vezes superior à que destruiu Hiroshima e Nagasaki. De que tipo de bomba estamos a falar? Estamos a falar de uma bomba de fusão nuclear. Portanto, distinguem-se as bombas de fusão das que foram detonadas sobre Hiroshima e Nagasaki. São bombas de fissão. A diferença entre elas é que uma bomba de fissão, eu tenho um núcleo atômico, estamos a falar da parte mais íntima do átomo, com muitos protões e muitos neutrões, 235, o urânio 235, 92 protões, e somados aos neutrões temos 235 nucleões. Ele é extremamente instável, quando recebe mais um neutrão ele se fragmenta e produz energia. A bomba atômica sobre Nagasaki funcionou com plutônio, um elemento duas vezes, que tem 2 protões a mais, e portanto, mas funciona segundo o mesmo princípio. Quando recebe um neutrão, fragmento, há uma fragmentação e há uma libertação de energia. As bombas de fusão nuclear, ou bombas de hidrogênio, funcionam segundo o princípio de fusão. Eu transformo dois elementos simples, no caso hidrogênio, na verdade trítio, eu posso depois explicar a diferença, eles se fundem e dão um outro elemento químico, o hélio. Como o hélio tem menos massa que o hidrogênio, portanto a diferença eu multiplico por C, a famosa equação de Einstein, m igual a C² e eu tenho a energia libertada. Esse processo é muito energético, mas para acontecer precisamos de altas temperaturas e de altíssimas pressões. Portanto, o processo de fusão nuclear acontece nas condições de uma bomba de hidrogênio, quando eu envolvo o meu volume de hidrogênio, trítio nesse caso, com detonações nucleares. Portanto, eu tenho como gatilho, eu tenho uma bomba atômica. Essa detonação acontece e pressiona esses átomos de hidrogênio, que por sua vez fundem e dão origem a uma segunda detonação, nesse caso uma detonação de fusão nuclear. Esse é o processo de funcionamento da bomba relativamente à destruição. Que tipo ou que dimensão de destruição pode causar esta bomba termonuclear? A dimensão depende dramaticamente sobre as condições da detonação. Obviamente, se ela for detonada no subterrâneo, em Minas, essa detonação está contida, mas obviamente, quando ela é detonada na atmosfera ou sobre uma cidade, certo, vai depender das condições geográficas, mas as consequências... Seria para introduzir num míssil balístico, portanto, ela foi miniaturizada para ser colocada num míssil balístico intercontinental. Tem a ver com compatibilidade, eu penso que não miniaturizado, estamos aqui a falar de... Não sabemos, estamos em regime de especulação, mas estamos a falar de, provavelmente, algumas dezenas de quilogramas que podem ser adaptados a um míssil balístico. Aliás, o problema da Coreia do Norte precisamente é o acoplamento do desenvolvimento de duas tecnologias, a tecnologia nuclear e os mísseis balísticos, que são os vetores. Nós não queremos ter armas nucleares para usar em situações nas quais o nosso exército, os nossos cidadãos estão envolvidos. Nós queremos lançar para outros sítios. Portanto, os mísseis balísticos são essenciais. E é esse acoplamento que é extraordinariamente preocupante. E pronto, só posso lamentar, não é, que a situação internacional seja cada vez mais tensa, não é, e pronto, não haja bom senso da parte do caso da Coreia do Norte, não é, um país que, como nós sabemos, todos os observatórios internacionais dizem que vive em estado de penúria, em estado de escravidão política. Portanto, é muito preocupante e muito lamentável. Mas não sabemos, e também nada sabe relativamente à real existência desta bomba nuclear. De qualquer forma, aquele ensaio que provoca um sismo indicia que essa bomba pode mesmo existir? Exatamente. Nós não sabemos distinguir a natureza da detonação nuclear, mas ela per se aconteceu. As medidas sísmicas que foram comprovadas em vários sítios, em vários países, indicam inequivocamente que houve uma detonação nuclear. Isso já per se é preocupante.
juntarmos aos testes recentes, inclusivamente penso que há 2 semanas, um dos mísseis continentais sobrevoou o Japão, portanto temos aqui uma situação verdadeiramente explosiva. Há um longo caminho a percorrer, de tal modo a juntar essas duas tecnologias, mas vê-se claramente que estão dados passos paralelos, não é? e contínuos da parte do regime da Coreia do Norte. Isso é extraordinariamente preocupante. Portanto, mesmo que não existe esta bomba termonuclear, o ensaio indicia que houve um teste muito forte. Pelo menos uma detonação nuclear, uma bomba atômica. Pelo menos uma bomba atômica. Portanto, como digo, pela atividade sísmica que é detectada à distância, só podemos inferir sobre a potência. A natureza é muito mais difícil. Claro, se há uma quantidade de energia muitíssimo maior, certo? Seremos obrigados a concluir que, de fato, trata-se de uma detonação por meio de fusão nuclear, portanto, uma bomba de hidrogênio. Parece que existe capacidade na Coreia do Norte para produzir uma bomba deste tipo? Parece que sim. Aliás, a Coreia do Norte não é a primeira vez que testes dessa natureza acontecem. No ano passado, tristemente, eu também intervi num dos programas da RTP sobre esse assunto. Eu, obviamente, preferia vir à televisão falar sobre os benefícios da ciência e não sobre as ameaças e os riscos sobre a nossa segurança, mas parece-me inequívoco que a Coreia do Norte tem essa tecnologia. Portanto, não é uma tecnologia muito sofisticada, mas é suficientemente perigosa para colocar em risco a segurança internacional. E se esta bomba fosse lançada sobre o Japão ou sobre Guam, que destruição poderia causar? A destruição depende precisamente sobre que condições ela é lançada, certo? Para um míssil balístico continental que provavelmente sobrevoaria o Japão e atingiria uma cidade e seria detonada a alguns quilómetros de distância, portanto, poderia causar uma devastação absolutamente impensável e completamente são consequências inaceitável. Para já inimagináveis. Inimagináveis, como digo, as condições dependem da forma como a arma nuclear é utilizada. De qualquer forma, isso é extraordinariamente preocupante. Muito bem, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, muito obrigado.